Ideologias que estão tentando dominar o mundo. Olá, tudo bem? Eu sou Léo Freitas e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessas ideologias que vão contra as leis de Deus. Adquira consciência e fuja deste mal. Ideologias que vão contra as liberdades de expressão política, religiosa, geográfica e econômica. Leis sendo criadas contra as leis de Deus. Não são leis que se dizem leis de Deus, que funcionam para apenas um pequeno grupo de pessoas. Não. São leis, a lei da harmonia, a lei do equilíbrio, que são leis universais, servem para todos. Não são para um pequeno, não é para uma religião, a religião A, B ou C, ou um grupo A, B ou C, que se você não seguir essas leis, as pessoas fazem uma discriminação da sua pessoa. Não, estou falando, são leis universais, né, leis criadas por Deus e que se você não seguir, vão ser instalada um caos universal. Que ideologias são essas? Que leis são essas? A primeira ideologia é que tenta colocar o preto contra o branco, a pessoa de pele negra contra a pessoa de pele branca. Ou seja, o negro ele não tolera mais o branco, nem o branco tolera o negro. Esse racismo, né, esse preconceito, não vou falar que é um racismo, isso é um preconceito e isso já foi pior, pelo menos aqui no Brasil. Tem países aí que o preconceito ainda é muito grande. E o que a palavra de Deus diz? Que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E na Constituição também está escrito que todos nós somos iguais perante a lei. Então o que isso significa? Nós devemos respeitar, viver em harmonia, viver em amor, respeitar a outra pessoa independente da forma que ela pensa. Ela tem o direito de pensar diferente, ela tem o direito de ter a cor da pele diferente. Tem pessoas gordas, tem pessoas magras, tem pessoas altas, tem pessoas baixas, tem pessoas de toda forma. Tem pessoas que se vestem de forma diferente. Então nós temos, para viver em harmonia, para viver, para a gente ter um certo equilíbrio, a gente tem que respeitar as diversidades. Então não é isso que vem acontecendo. As pessoas estão tentando sempre tirar proveito da sua cor de pele, sempre tirar proveito do próximo, sempre levar vantagem em tudo. Então isso é uma coisa que está se tornando cada vez mais prejudicial no nosso meio. A segunda ideologia é que tenta colocar o pobre contra o rico. Quem disse que para ser próspero, para você ser feliz, nós temos que acabar com os ricos? Ou seja, tem lugar para todo mundo. O nosso universo ele é riquíssimo. Deus ele criou a fauna, a flora e deixou aí para a gente poder cuidar, para a gente poder crescer, multiplicar, respeitar as pessoas, prosperar, progredir. Tem pessoas que têm uma necessidade maior de ter riqueza, de ter sucesso, de ter bens materiais. Tem pessoas que têm essa necessidade e tem pessoas que têm menos necessidade. A pessoa ela consegue sobreviver com pouco, ela consegue sobreviver com o mínimo. Então ela não tem essa exigência que o rico tem. E o rico ele não pensa da mesma forma que o pobre pensa. Ele não pensa da mesma forma que a classe média pensa. Então nós temos que respeitar. O pobre ele precisa do rico, porque o rico é que dá emprego para ele, o rico é que tem empresa. Então ele depende do rico. O rico, por sua vez, também depende do pobre para fazer o serviço que ele não quer fazer, para fazer o serviço braçal, para fazer o serviço que poucas pessoas fariam, mas o pobre faz, porque o pobre ele não tem essa exigência. Então, tanto o pobre quanto o rico, uns dependem dos outros. Então essa ideologia
ela vai causando cada vez mais um desequilíbrio, um desconforto na sociedade. Então isso é muito prejudicial. Nós devemos tomar cuidado com isso, nós devemos buscar a Deus, orar, meditar, para que essas ideologias, essas ideias, né, que estão sendo pregadas aí não consiga penetrar na nossa mente, penetrar no nosso subconsciente e aos poucos elas vão perverter os nossos costumes. Então isso aí é muito prejudicial, nós temos que tomar cuidado com isso. A terceira ideologia é que tenta colocar o índio contra as demais pessoas. O índio ele sempre foi usado como massa de manobra. Em toda a história, o índio sempre foi explorado, sempre houve a tentativa de escravizar o índio, né? Desde a Idade Média, desde que nós tomamos o conhecimento que os índios existiam, tanto no Brasil quanto no mundo, o índio ele sempre foi massacrado, ele sempre foi perseguido. Então, hoje, pelo menos no Brasil, ele é usado para massa de manobra. Então, eu pretendo aqui conquistar um ideal, convencer um grupo de pessoas, convencer a sociedade. Então, eu vou usar essas minorias para o meu benefício, para cumprir os meus ideais. Mas é um falso benefício que está sendo dado para os índios, é um falso benefício que sempre foi dado para eles, mas na verdade eles usam os índios para poder conseguir os seus ideais. A quarta ideologia é que tenta colocar a mulher contra os homens. Não é que tenta colocar a mulher contra os homens, é que estão sendo criadas várias leis para beneficiar as mulheres, mas são muitos benefícios, são muitas regalias. Então o homem ele leva um prejuízo muito grande quando ele tenta relacionar com a mulher, quando ele tenta ter um compromisso sério, quando ele quer constituir família, e às vezes o relacionamento ele não dá certo. A gente não pode obrigar um relacionamento a funcionar 100%. Então uma pessoa conhece a outra, aquela pessoa ela tem um certo tipo de comportamento, então depois que casa ela muda esse comportamento. Ou então o homem ele muda ao decorrer dos anos, né? Ele começa a estudar, ele começa a pesquisar, e a mulher às vezes não quer estudar, não quer pesquisar, não quer crescer, ou vice-versa, né? Pode acontecer da mulher querer crescer, querer prosperar, e o homem ele querer continuar na inércia. Então chega um ponto que fica inviável aquele relacionamento continuar. Então a mulher ela tem muitos benefícios. Então o homem ele praticamente tem que trabalhar para sustentar a mulher, e se caso tiver filhos, aí o prejuízo ainda é maior. Então o homem ele está despertando para isso, porque estão sendo criadas muitas leis que estão beneficiando tantas mulheres que fica inviável. Vai chegar o ponto que o homem ele não vai casar, ele não vai ter filhos, e aí o caos realmente vai ser instalado. Vai ser o fim da família, porque realmente tem muitas mulheres que tentam usufruir desses benefícios. Então é preciso a gente resgatar as origens, né? Você tem que respeitar a mulher, você tem que respeitar o homem, respeitar o homossexual, né? A lésbica, respeitar todas as pessoas. Então a lei ela tem que ter, as leis aqui na Terra tem que ter um equilíbrio. E se você favorecer demais as mulheres, realmente fica inviável. A quinta é que tenta colocar homossexuais contra heterossexuais. Ideologia de gênero sendo ensinada nas escolas. Escola é para formação acadêmica. Essa orientação sexual quem dá são os pais em casa. Mas quando se tem escolas com partido, a escola é comprada para ensinar sexualidade de forma precoce, causando confusão na mente das crianças. Você imagina crianças de 5, 6 anos aprendendo sexualidade, aprendendo que ela vai escolher qual sexo que ela vai optar
ao longo dos anos. Então vão mandar a criança praticar sexo com outras crianças do mesmo sexo, do sexo oposto, do mesmo sexo, vão mandar elas, se é um menininho, vai mandar o menininho usar saia, vai mandar o menininho brincar de boneca e vice-versa, para optar para o menino poder escolher, para ele poder escolher aquilo que ele quer ser, quando isso sempre foi ensinado dentro de casa. A orientação sexual tem que ser orientado dentro de casa, porque senão o que vai acontecer? A sociedade ela vai ter um fim. Você imagine homens relacionando com homens, mulher relacionando com mulher. Então chega um ponto que a sociedade ela vai acabar, porque não vai ter como procriar. Então existem ideologias aí que tentam acabar com a raça humana, pelo menos boa parte dela, que segundo eles o mundo está muito cheio, então tem que diminuir o mundo para poder eles conseguir reinar, né? De forma mais da forma deles, né? Sem oposição. Então quando se cria oposição eles não gostam. Então é aí que o homossexual ele tem uma fúria muito grande contra o heterossexual, quando na verdade você tem que respeitar o homem, respeitar o gay, respeitar a lésbica e vice-versa. Nós temos que viver numa sociedade onde pessoas respeitam pessoas. Então está sendo criado aí banheiros de forma coletiva, banheiros onde o homem entra no banheiro e a mulher também pode entrar e vice-versa. Então nós não temos até o momento a gente não tem essa cultura do homem frequentar o mesmo banheiro da mulher. Então isso aí pode causar uma violência generalizada, né? Muita confusão. As pessoas às vezes elas vão nos bares, nos botecos, bebe e o homem ele vai entrar no banheiro, vai se deparar com a mulher e vai dar problema. Isso aí com certeza vai dar problema. Então a pessoa que ela é conservadora ela tem que combater essas ideias, porque vai chegar o caos, vai ser o fim da família, o fim da família. Então a pessoa tem que trazer a consciência dessas ideias aí para poder ser combatido, porque senão vai ser o fim da família. A sexta é o fim da propriedade privada. Quem não tem casa contra quem tem. Então são aprovadas leis para quem não tem casa possa invadir a propriedade privada, invadir a propriedade alheia, ou seja, é o fim da propriedade privada. A pessoa que não tem terra se acha no direito de invadir a terra e a casa alheia, porque julga que o próximo tem muito. Então, se a pessoa ela tem muito, se o fazendeiro ele tem muito, ele tem porque ele conquistou, ele trabalhou, ele estudou, ele pesquisou, o pai dele se esforçou e ele conseguiu aquela propriedade, ele conseguiu aquilo. Mas o que vem sendo pregado? Que você pode invadir, você pode entrar lá na fazenda, matar os bois, comer os bois daquele proprietário, que é direito seu, né? Ou seja, então isso é um desrespeito. Se a pessoa ela conseguiu aquilo, porque ela se esforçou por aquilo. Qualquer pessoa pode ter carro, casa, apartamento, fazer faculdade, desde que se esforce, desde que prossiga, que tenha um objetivo e prossiga nesse objetivo. Todos nós temos, o sol ele nasce para todos, a sombra pode ser para poucos, mas o sol ele nasce para todos. Então todos nós temos que esforçar para ter aquilo que a gente almeja. Então quando são pregadas essas ideologias, são pregadas para poder desconstruir o que foi construído. Depois que gerar o caos, aí eles entram com a força, impondo a força, e aquelas pessoas que foram usadas para esse tipo de massa de manobra,
acaba perdendo a terra que ele foi lá e invadiu. Então, isso são pessoas que não têm conexão com Deus, são pessoas que não buscam Deus, não lê a Bíblia, não tem nenhum tipo de conexão com o Criador do céu e da terra, porque Deus, tudo dele é abundante, tudo de Deus é farto, é próspero, é feliz. Então, se você conectar com Deus, Ele vai te dar uma parte dessa herança, Ele vai te dar um pouco do que está criado aqui, do que já foi criado. Então, só que porém basta você se esforçar, trabalhar para você ter e não invadir o que é do próximo. A sétima é a falsa sensação de liberdade. Leis sendo criadas, cada um reivindicando o seu próprio direito ao invés do coletivo. Direito de abortar, direito de usar drogas, de praticar pequenos furtos. São vários direitos para perverter as leis conservadoras e criar um caos. A ideia é criar um caos. O sistema não aguenta suportar tantas regalias. A máquina pública pode parar a qualquer momento. O caos está muito próximo. Nós temos que buscar a orientação de Deus, buscar a orientação do Criador, porque essas leis elas estão causando um desequilíbrio na humanidade. Não são leis que se dizem leis de Deus, não. São leis universais. Essas leis elas fogem do princípio universal de Deus, porque elas colocam umas pessoas contra as outras. Então, em nenhum país do mundo essas ideologias funcionaram, muito pelo contrário. Eles colocam essas ideologias, depois que essas ideologias são implantadas, o caos é instalado e aí eles vêm com a força do Estado, prende essas pessoas, colocam a ordem, porém a ordem a seu modo de ver, a seu modo de enxergar para se perpetuar no poder. Então nós temos que ter essa consciência para poder brigar na justiça, entrar nos meios de comunicação, informar as pessoas, para a gente não ser contaminado com isso, porque isso é um mal, isso é um vírus, é uma doença que está sendo instalada no nosso país, no mundo e vem ganhando espaço a cada dia, mas não para aquelas pessoas que buscam a Deus, não para aquelas pessoas que buscam o conhecimento, o discernimento, a conexão com Deus, porque as pessoas que têm conexão com Deus, elas conseguem enxergar e diferenciar. Nossa, está sendo colocado o preto contra o branco, a mulher contra o homem, o índio contra as demais pessoas, quem tem casa própria contra quem tem, aquela pessoa que conseguiu as coisas, vai vir pessoas contra elas para poder tomar. Elas se sentem no direito de ir lá e tomar aquela propriedade, tomar o carro, tomar o celular. Será que isso está certo? Será que o universo ele não é abundante? Deus ele nos deu capacidade de conquistar isso? Deus ele já nos deu a inteligência, o discernimento para poder buscar isso? Então, essa é a minha mensagem, fica aqui o alerta. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar buscando para a gente fazer o nosso mundo um mundo muito próspero, rico e feliz. Eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente, ok? Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado!